Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, há mais de 20 anos oferecendo um mestrado profissional aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo. Eu sou coordenador e professor do curso e hoje tenho o prazer de receber aqui Marcel Balaciano, ele que foi nosso aluno no mestrado profissional e hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um prazer te receber aqui, Marcel. Obrigado, Rafael, pelo convite. Prazer todo meu. Sempre um prazer, uma honra voltar aqui para a FGV, para a IPGE. Beleza. Eu estava dando uma olhada na tua dissertação, você se formou em 2017. Vamos começar a nossa conversa relembrando aquilo que você fez. Você estudou a economia brasileira de 1980 até 2015. Aqui a gente pega um bloco muito heterogêneo. No início, o combate à inflação, a década perdida, depois a entrada do Plano Real, estabilidade macroeconômica e mais no final do período que você analisou, a grande recessão com queda de preços de commodities, crise institucional, impeachment, eclosão de Lava Jato. Você pode comentar um pouquinho dos resultados que você encontrou e como que você avalia, depois do período que você analisou, o desenrolar da economia brasileira, como é que foi a performance de atividade, inflação? Claro, Rafael. Então, sempre bom lembrar também como é que era o contexto daquela época, né? Na época, eu trabalhava no IBRE, no Instituto Brasileiro de Economia, fazendo várias análises sobre conjuntura tanto nacional como internacional. Na época, eu trabalhava com o ex-professor aqui da EPGE também, vice-diretor José Júlio Sena, também foi diretor do Banco Central, tudo mais. Trabalhei sempre com ele na MCM, consultores e no IBRE também. Aí, naquele contexto de que eu estava fazendo um mestrado, o Brasil vivendo, na época, a sua pior recessão até então, a pior recessão da história, o pior momento dos últimos 120 anos de economia brasileira. Então, acho que o tema da dissertação tinha que ser nesse sentido. A minha orientadora também foi uma economista que trabalhava no IBRE, professora do mestrado, obviamente, a Silvia Matos, e a banca teve o Samuel Pessoa, também do IBRE, e o Fernando Veloso, professor da IPGE e economista do IBRE também. O Samuel também foi professor da IPGE por um grande tempo. Aí naquele momento tinha uma discussão muito grande, tanto na imprensa, na parte política, na parte econômica, e o IBRE talvez seja o principal think tank, o principal local desse debate. Tinha vários debates, né, se aquela recessão daquela época era mais por fatores externos, ou seja, por causa da economia internacional, ou por fatores internos que estavam acontecendo. Aí então a gente fez uma análise desde lá de trás, começamos em 1980 até chegar em 2015, para ver como é que se comportou a economia brasileira nesse período. Então a gente chegou à conclusão de que possivelmente aquela recessão foi mais provocada por fatores internos do que externos. Por quê? Porque o gap, ou seja, a diferença entre o crescimento do Brasil e do mundo, ou da América Latina e tudo mais, sempre seguia um certo padrão. E nesse período, sempre lembrando, a gente tem aqui o CODAS, né, que é o Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos, ele datou que aquela recessão foi entre o segundo trimestre de 2014 e o final de 2016. Naquele período, o gap entre o crescimento da economia brasileira e do mundo, da América Latina, ou vários grupos que você podia comparar, tinha uma diferença muito grande. A gente rodou um modelo no painel, fez um controle sintético também, e análise dos dados mesmo, mostrando isso. Ou seja, a conclusão foi que, segundo algumas metodologias, análise de dados, aquela recessão de então foi provocada majoritariamente por fatores internos, naquele contexto da nova matriz econômica e tudo mais, do que por fatores externos, diferentemente, por exemplo, posteriormente, né, da crise mundial que o mundo passou com a pandemia, uma crise sanitária que teve impactos econômicos no mundo inteiro. Aí não, foi um problema sanitário e econômico para todas as economias do mundo, diferentemente daquela época em que só a gente estava, enquanto o mundo crescendo, outros grupos também, a gente com uma forte retração da economia, algo que só tinha sido visto lá atrás, perto da crise de 29. Né? Somente 2 oportunidades que o PIB caiu 2 vezes consecutivas. Naquela época, em 2015 e 2016, e lá atrás, logo depois
da crise de 29, ou seja, mostrando o PIB como... mundial. Não, o PIB do Brasil. PIB Do Brasil. Mostrando como Só pra aquela recessão qualificar, foi forte. foi a segunda vez que caiu 2 vezes seguida na medida anual. Na medida anual, exatamente. Na medida anual, 2 vezes que o PIB caiu por 2 anos. Caiu em 2015 e caiu em 2016. Muito interessante. A sua fala mostra muito o treinamento que a gente dá no mestrado profissional, porque assim, opinião, intuição, cada um pode ter a sua, né? Mas por isso a gente tem que ir para os dados, a evidência empírica, usar modelos econométricos, medir e tomar conclusões com base nas evidências e nos fatos, né? Então, muito interessante esse resultado. De fato, em 2014, 2015, houveram fatores externos, como queda no preço das commodities, que prejudicaram a economia brasileira, e tiveram também fatores internos, como o impeachment, a eclosão de Lava Jato e problemas institucionais que também afetaram a economia brasileira. Então, você fez uma medição com variáveis macroeconômicas, comparou o Brasil com o resto do mundo e chegou à conclusão que o que preponderou naquela retração foram os elementos internos de Brasil. E que foi a segunda vez desde a crise de 29, Exatamente. desde a crise de 29, que o Brasil teve retração de PIB em 2 anos seguidos, né? Exatamente. Na verdade, o PIB caiu, né? A recessão começou em 2014, com a queda do PIB, a taxa real, de crescimento negativo em 2015 e 2016. Mas isso muito fruto, né, de medidas que foram tomadas nos anos anteriores, lá com a nova matriz econômica. Sei lá, o Samuel lista lá em alguns artigos dele mais de 10 pontos da nova matriz que levaram sobre isso. Eu acho que uma questão interessante também, ressaltando, né, o papel da IPGE nesse aspecto, mas eu fiz a minha dissertação, mas ela não acabou lá. Que a gente escrevia alguns artigos no blog do Ibris sobre isso e botando também bastante esses resultados na imprensa, e porque lá como economista do Ibris, uma das coisas que a gente mais faz é ter uma relação forte com a imprensa, seja televisão, jornal, site, e também na parte acadêmica, a dissertação eu apresentei no congresso do ANPEC, e depois outros 2 artigos sobre a mesma temática, né, também foram apresentados. Então, por causa da minha dissertação, eu tive 3 artigos na ANPEC sobre esse tema da economia brasileira, principalmente da desaceleração econômica naquele período de 2014, 15, 16, que foi um período, né, e a gente estava vivendo a história do momento, né, a gente como economista, analisando a economia, falando sobre economia naquele momento, era o grande tema da economia brasileira. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu não tenho dúvida que tua dissertação está muito bem medida e os dados bem calculados, primeiro porque você foi bem treinado pela escola, pela FGV e PGE, mas também pela composição da tua banca, né? O Samuel, que é um cara que acompanha a conjuntura, está sempre antenado aí nos números de Brasil, crescimento, inflação. A Silvia, a nossa professora lá também no mestrado profissional, acompanha muito a atividade, é uma voz ativa ali no IBRE. O José Júlio Sena, que é um parceiro, chefe dos estudos monetários, está sempre antenado com a questão de Banco Central, quando é que tem que subir a taxa de juros, quando é que não precisa subir, e obviamente isso é intimamente ligado com medidas de ato, né, e de crescimento econômico. E o Veloso, né? O Veloso, se eu não me engano, faz parte do CODACE, né? Faz parte do CODACE, que é o Comitê de Datação de Ciclo Econômico, né? Que tenta datar ali quando que começa uma recessão, quando que termina, quando que começa um boom. Também é um especialista aí em crescimento econômico. Então, aproveitar que você está aqui, toda a tua expertise. Já passou a época da defesa, mas eu sei que você, como todo bom economista, está sempre antenado com aquilo que está acontecendo e avaliando a conjuntura atual. Existe hoje uma discussão grande no Brasil, o Brasil está crescendo acima do esperado, mais próximo de 3%, e existe uma discussão entre economistas se esse crescimento é sustentável, ou se ele é um crescimento muito turbinado por gasto fiscal, por expansão fiscal, alimentando a demanda, sem que a oferta esteja crescendo na mesma proporção. O resultado disso
é o crescimento não se sustentar e você ter um número maior de inflação. Mas tem gente que fala que não, que na verdade foram reformas estruturais feitas lá atrás, a economia tem muito lag, é muito difícil da gente medir o produto potencial, então que talvez o Brasil esteja de fato indo bem. Então, se você puder comentar um pouco com a sua lente de economista, qual que é a sua interpretação do atual momento econômico? Eu acho que é um somatório de fatores, né? Voltando aqui à dissertação e andando um pouco lá para trás, na verdade, nos últimos 40 anos, o Brasil passou por 2 décadas perdidas, um crescimento medíocre, vamos botar nesses termos, né? Mas, obviamente, com vários avanços. O Brasil era não só em termos econômicos, mas era uma ditadura, passou por democracia. A questão do Plano Real, lá no começo dos anos 90, é crucial, que a gente depois, né, colhe os frutos até hoje. A questão social, com Bolsa Família e tudo mais, essa diminuição da desigualdade, da desigualdade social. Então, a gente, obviamente, teve vários avanços nesse período, porém, 2 décadas perdidas, a gente não consegue meio que sair disso. A questão fiscal, né, é um grande problema, era lá atrás, continua sendo hoje um dos pontos, né, da nova matriz econômica lá, a questão da credibilidade da política fiscal. A dívida bruta na época tinha subido muito. Hoje, a grande questão continua sendo a questão fiscal no Brasil também. Mas a gente aprovou reformas, né? Eu acho que principalmente a trabalhista tem reflexos hoje no mercado de trabalho. Saiu até saiu na imprensa recentemente falando sobre isso, que esse nível muito baixo da taxa de desemprego e tudo mais também é reflexo da reforma trabalhista aprovada na gestão do ex-presidente Michel Temer. Então, acho que é um somatório de fatores. A gente nunca pode esquecer que o Brasil passou por inúmeras crises políticas de todas as matrizes ideológicas. Isso, com certeza, também acaba tornando a economia, né, mais incerta. O câmbio hoje, né, nesse patamar que está. Então, mas as perspectivas, eu acho que o Brasil consegue caminhar bem nesse sentido. As projeções, como você me falou, acima do esperado, mas obviamente não tem muita coisa para fazer, muita reforma. A questão da reforma tributária agora, por exemplo, foi aprovada, mas precisa ser muito tem que ter a lei. Detalhes, né? A lei foi aprovada, mas na verdade ainda não está valendo, porque tem que regulamentar uma série de fatores para aí sim ela passar a lei. Tem um período de transição grande. A questão do Banco Central, por exemplo, o Banco Central ter virado independente lá atrás, uma questão positiva. Eu acho que a gente, analisando a economia brasileira nas últimas décadas, muitas questões positivas. Obviamente, podia estar melhor, mas é isso. Acho que também a gente tem que frisar os pontos positivos que a gente tem e não ter outras décadas perdidas, né, como a gente teve recentemente agora nessa crise de 2015 e 2016. Porque a economia é cíclica, né, a gente passou agora recentemente por essa pandemia mundial, algo incontrolável, e aí sim o mundo inteiro, a economia do mundo todo caindo e depois recuperando e tudo mais. Mas eu acho que é isso. A gente está com um crescimento bom, inflação também por volta perto da meta, tudo tranquilo, mas a questão fiscal, que já é o nosso grande Aquiles já há bastante tempo. Excelente, Marcelo. Acho que um bom resumo aí de Brasil, né? Vou fazer um balanço geral e procurar olhar o lado positivo, como você bem colocou. Saímos de uma ditadura, fomos para uma democracia, reduzimos a desigualdade social, conseguimos fazer mais distribuição de renda, reforma trabalhista, Banco Central independente, combatendo a inflação. Sem dúvida, são pontos positivos, e superar os próximos desafios. Sem dúvida, um deles é a questão fiscal. Ainda com relação à questão fiscal e o Estado investidor, mas saindo um pouco de Brasil e vamos agora para Rio de Janeiro,
Teve muita crítica lá atrás, Copa do Mundo, Olimpíada, do investimento volumoso aí do Estado, às vezes em alguns municípios que não tem tantos habitantes, e aí aquele investimento depois ele não se paga, né? Termina os jogos e você não recupera o que você investiu, construção de estádios, por exemplo, né? Eu acho que esse não é o caso do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade vibrante, com turismo, e agora, especificamente, capital do G20. A gente vai conseguir canalizar esses investimentos e deixar um legado para a cidade? Como é que você está vendo isso por dentro da prefeitura? Não, com certeza. Eu acho que, primeiro, eu sou um grande defensor desses eventos, até eu estou com 36 anos, então foi um privilégio para a minha geração, eu acompanhei desde a época do PAN, em 2007, Copa do Mundo, Olimpíada, eu acho que os grandes eventos, né, acontecendo aqui, a gente podendo estar presente. Inclusive, a FGV, por meio da FGV Conhecimento, fez um estudo recente, agora mostrando o legado olímpico do Rio de Janeiro. E o resultado é super positivo. Na verdade, existem dois estudos que eu conheço, pelo menos eu acho que são pelo menos os dois principais, sobre a questão do legado olímpico. Os dois da FGV, o primeiro foi o Marcelo Neri, que inclusive foi meu professor na época da graduação também. Ele fez um estudo sobre como é que seria a questão da Olimpíada desde o seu anúncio até 2016. Ele coordenou um livro sobre isso e mostra que os resultados foram positivos. Daí ele pega vários dados econômicos mostrando, né, o como que foi positivo. Inclusive, até um parênteses com a nossa questão anterior, o Brasil, a recessão começou no segundo trimestre de 2014 e foi até o final de 2016. O Rio, falando tanto de cidade como estado, entrou em recessão um pouquinho depois, também saiu depois, mas entrou depois justamente por causa dos efeitos das Olimpíadas. E recentemente, agora, o FGV fez um estudo mostrando o legado olímpico e o quanto que isso se materializou na cidade e na cidade e no estado. E coisas até posteriores. Por exemplo, a questão lá da área portuária foi uma questão olímpica. E o Porto Maravilha, que é um hub de inovação, foi feito nessa terceira gestão do prefeito Eduardo Paes em 2021. Mas como é um hub de inovação na área do porto, e o porto é considerado a revitalização do Porto aconteceu por causa das Olimpíadas, o Porto Maravilha, esse hub, é considerado também um legado olímpico, mesmo tendo sido pensado anos depois, e ele, agora em 2024, que foi inaugurado. Ou seja, 8 anos depois, a gente ainda está vivendo legados olímpicos. A própria questão agora lá no Parque Olímpico, onde é o Rock in Rio, onde vai ter o Roberto Medina anunciou um grande, maior parque, maior complexo de entretenimento da América Latina. Tem essas várias questões, e além do soft power, né? Eu acho que isso é muito importante, é uma questão muito importante para o Rio de Janeiro. Assim, as Olimpíadas do Brasil, as Olimpíadas do Rio, foram um sucesso. A gente até, comparando com Paris, vê mesmo como aqui as coisas deram muito certo. Na Copa do Mundo, também, apesar do resultado futebolístico não ter sido positivo, mas eu acho que o saldo foi super positivo Para a cidade, né? para a cidade como um todo. Legal. Marcel, você falou aqui da graduação, você fez graduação também na Fundação, trabalhou no IBRE, você é prata da casa, né? Você lá na prefeitura tem mais gente da Fundação, você trabalha com EPGanos também, com gente oriunda da escola. Conta um pouquinho aí como é que é que eu sei que a EPGE tem uma rede muito forte de alumni, né? E forma um capital humano de excelência. Conta um pouquinho a tua relação com a Fundação, especialmente com a EPGE, e como que é na tua relação profissional, se você ainda se beneficia aí dessa rede de contatos. Com certeza, minha relação com a FGV é total. Eu passei por várias unidades aqui. Eu fiz minha graduação na EPGE, entrei em 2006. Inclusive, a minha monografia lá atrás foi sobre o Rio de Janeiro também, com o professor Otávio Amorim Neto. Eu fiz mestrado no EBAP também, um mestrado acadêmico. Fiz um mestrado profissional da EPGE. Trabalhei no IBRE por 8 anos, onde hoje eu sou pesquisador licenciado, né? Quando eu fui para a prefeitura, deixei de ser pesquisador para passar a ser licenciado.
e estou concluindo também o doutorado no CPDOC, justamente sobre Rio de Janeiro também, sobre as relações entre economia e política do Rio de Janeiro. Então, a relação com o FGV é muito grande. Escola de Direito, por exemplo, nunca passei, mas a minha irmã se formou lá, então também tem uma dimensão muito grande aqui pela FGV como um todo. E na prefeitura, quando eu fui convidado pelo secretário dos Cambulhões para ser subsecretário de Desenvolvimento Econômico, até então eu só tinha trabalhado com análise macroeconômica na MCM Consultores e no IBRE, falando de economia brasileira, economia internacional e economia do Rio de Janeiro também. Fazia muito isso porque tem uma pouca divulgação sobre economia local na imprensa aqui no Rio, diferentemente de São Paulo, até pelos próprios nomes dos jornais, né? Lá em São Paulo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, aqui é o Globo, é o Jornal do Brasil, a gente tem esse caráter muito, muito nacional. E aí, inclusive, em 2020, junto com o Armando Castelar, o Armando participou de umas propostas para o Rio de Janeiro, né, coordenadas pelo Cláudio Fristac. Aí a parte de economia do Rio eu fiz com o Armando também. E quando eu fui para a prefeitura, uma das minhas primeiras questões foi fazer estudos econômicos. Era isso que eu até então que eu tinha feito, né? Obviamente fiz outras políticas públicas, vamos falar isso mais um pouco para frente, mas a gente fez nesses 4 anos de gestão mais de 80 estudos sobre a economia do Rio, sobre os mais diversos temas: economia do futebol, economia do carnaval, economia do Réveillon, economia da moda, coisas mais econométricas. A gente tem um boletim econômico do Rio, assim como o IBRE tem um boletim macro, a gente tem um boletim econômico do Rio. Todo mês a gente divulga um relatório sobre atividade econômica, mercado de trabalho e inflação do Rio de Janeiro. Coisas econométricas, por exemplo, a taxa de desemprego do Rio, a taxa de desemprego do Brasil, segundo os dados da PNAD contínua, começa em 2012, né? Então, o que o pessoal costuma fazer para comparar os dados lá para trás? Retropolar esses dados. O mercado financeiro todo faz, a FGV faz, e a gente fez então essa retropolação para os dados do Rio de Janeiro. A gente também fez o PIB mesmo, tanto da cidade como do estado, é um dado anual que o IBGE divulga. Então a gente fez um modelinho estimando entre a relação entre o PIB do Brasil e o PIB do Rio para tentar estimar com uma velocidade, né, muito, muito maior o PIB do Rio. A gente criou o indicador de atividade econômica, tanto de atividade econômica como de serviços, que é o principal segmento da economia carioca, para poder acompanhar isso tudo. E isso tudo quem faz são alunos, ex-alunos, professores da EPGE. Já passaram lá pela secretaria, contando comigo, mais de 10 pessoas oriundas aqui da EPGE, entre alunos, ex-alunos, doutorandos, professores e tudo mais. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio, já passou muita gente da EPGE por lá. E uma coisa até, eu acho que bastante interessante, um dos grandes temas, né, foi a questão dos aeroportos, a questão do Galeão, a coordenação do sistema aeroportuário. Obviamente, é uma decisão política. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, juntamente com o presidente da República, tomaram as decisões cabíveis, mas isso tudo foi embasado por estudos técnicos coordenados pelo secretário dos Cambulhões por meio da Subsecretaria de Regulação e Bem de Negócios da Carina Quirino. E quem fez os estudos técnicos foram principalmente 2 economistas oriundos aqui da EPGE, que fizeram mestrado na EPGE, o Paulo e o Rafael. Acho que isso é muito interessante. No final, uma decisão política que tem uma melhora muito grande para o Rio. Daí essa parte eu fiz junto com uma equipe também, estimativas de como a coordenação do sistema aeroportuário seria benéfica para a economia, tanto da cidade como do estado. São mais de 40 bilhões de reais em 10 anos, gerando centenas de milhares de empregos, 700 mil mais ou menos, são as estimativas que a gente fez. E esses estudos foram feitos por alunos por alunos, ex-alunos, professores da EPGE. Acho que isso é muito legal. E é muito bacana, né? Até contando aqui, dividindo com o nosso grande público, um resumo. A gente lá no mestrado profissional forma, às vezes, um executivo que vai trabalhar num banco, no setor financeiro, forma também muitos
profissionais que vão trabalhar em grandes empresas e forma também um economista que vai trabalhar no setor público, e que é muito legal, porque não tem melhor forma de contribuir para o bem-estar, né, e para o desenvolvimento econômico do que botando aí o capital humano à disposição de boas políticas públicas. E a exemplo do que você fez na sua dissertação, que é saber se o Brasil vai bem ou não, você tem que ter uma referência, né, e comparar, né? Ah, você foi bem? Depende, como é que o mundo está crescendo, como é que os outros países estão indo, e aí você tem uma noção se o Brasil está indo bem. E esse seu trabalho na prefeitura, de certa forma, você está fazendo isso para o Rio de Janeiro, né? Ver se o Rio de Janeiro está indo bem ou não, dado que ele está dentro do Brasil, comparando com outros estados, com outras cidades, ver a performance relativa do Rio de Janeiro. Eu achei curioso que você falou da Folha de São Paulo e do estado de São Paulo. Tem que lançar agora o Correio Carioca aqui para a gente ter também um jornal da cidade aqui, ou do estado do Rio de Janeiro. Muito bacana, Marcel. Realmente o papo foi bem rico, elucidativo. Eu queria que você dividisse aqui agora nesse fechamento o que você tem para dizer para quem está pensando, você que tem uma relação longa com a Fundação Getúlio Vargas, com a EPGE, foi aluno de graduação, fez o mestrado em 2 escolas diferentes, né, na EBAP e na EPGE, trabalhou no Instituto Brasileiro de Estudos Econômicos, no IBRE. Então, o que você tem a dizer para quem está assistindo a gente e pensa em fazer esse nosso mestrado, por exemplo, esse nosso mestrado profissional na EPGE? Você acha que valeu a pena? Te capacitou para entregar os resultados que você vem entregando como executivo no setor público? Ah, não, com certeza. Eu acho que fazer um mestrado profissional da EPGE foi de grande valia para o meu currículo, para poder, né, fazer essas pesquisas com mais robustez, inclusive. Ajudou muito o meu trabalho. Na época, eu era um analista macroeconômico, fiz o mestrado em economia e a dissertação em macroeconomia, e de temas que eu falava cotidianamente na imprensa e tudo mais, e era o debate. Um debate de momento. Então, eu super recomendo para todo mundo fazer o mestrado profissional aqui da EPGE. Inclusive, nesse momento novo que o Rio está vivendo, né? O Rio quer se tornar a capital da inovação da América Latina. A gente está... na verdade, a gente não. O setor privado brasileiro está fazendo uma segunda Bolsa de Valores, e que ela vai ser sediada aqui no Rio de Janeiro. A gente fez um estudo sobre o setor financeiro do Rio, que ainda é muito forte, e com essa nova bolsa tende a se fortalecer cada vez mais. Sempre é importante deixar claro que muitos falam a Bolsa do Rio, na verdade, é uma bolsa do Brasil que vai ficar sediada no Rio, e o setor privado, obviamente, que achou, por N motivos, que o Brasil necessita de uma segunda Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 14. Quase todos os países do G20, acho que o Brasil é o único, junto com algum outro, que não tem, só tem uma bolsa de valores. Então, acho que esse novo momento que o Rio está vivendo, muito, muito grande também, parte de sustentabilidade, economia verde, um dos grandes temas, inclusive, que pode ser estudado no mestrado profissional aqui da EPGE também. A gente criou uma lei de incentivo fiscal para atrair empresas de economia verde aqui para a cidade, chamada ISS Neutro, que foi super inovadora e deu super certo. E, inclusive, ainda falando de mercado financeiro, mas desse mercado financeiro dessas novas economias, o braço de crédito de carbono da B3 está aqui no Rio também, em parceria com a Air Carbon Exchange, que é uma plataforma global que transaciona crédito de carbono, que a gente trouxe aqui para a cidade em 21, e em 23 eles fecharam um acordo, uma parceria, né, com a B3. Em resumo, acho que o Rio está com uma dinâmica, com um futuro muito bom. O Rio voltou a ser a segunda capital que mais gera emprego formal do país, por mais de 300 mil empregos formais gerados nesses últimos quase 4 anos. E, ou seja, acho que o mercado de trabalho e a economia carioca está muito aquecida para esses alunos e futuros alunos aqui do mestrado profissional se fortalecerem cada vez mais e ficarem aqui no Rio de Janeiro, né? As sedes das várias principais empresas estão aqui no Rio, então eu acho que é isso, super recomendo com certeza a todo mundo que faça o mestrado. Eu tenho vários amigos que fizeram, acho que uma questão mais pessoal assim, vale a pena também. Lá na época do IBRE,
muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro ou foram para governo também. Eu acho que eu estaria a Juliana Teressi, que é a coordenadora do monitor do PIB lá do IBRE, fez um mestrado comigo. O Gabriel de Barros, que foi diretor da IFE, passou, está no mercado financeiro, passou pelo BTG. Gravou um podcast com a gente. Ah, legal, Gabriel, super parceiro. Um dos que mais entende de fiscal. Da Arx. Economista-chefe da Arx agora, recentemente. A própria Vilma, que foi estagiária do Gabriel, também diretora da Instituição Fiscal Independente, hoje em dia. Vou convidar ela também. Boa, legal. A Maiara, que foi do IBRE comigo, hoje está no Bradesco. Paulo Peluchetti, que também fez o mestrado e trabalha lá no IBRE, na parte de produtividade. Elisa também trabalhou. Em resumo, tem vários amigos, Vitor Vidal, que também foi do Bradesco. Tem uma série de pessoas, de amigos meus, que fizeram mestrado profissional e tem um grande destaque, seja no mercado financeiro, seja com análise econômica e com as vozes. Por exemplo, o Rodolfo Tobler, do IBRE, também fez o mestrado. Acho que ele é uma das pessoas que mais aparece na imprensa da FGV. Junto com também André Braz, Aloysio, ou seja, o mestrado profissional da EPGE já formou muita gente boa, muito economista, que tem grande destaque aqui no Brasil, seja no mercado financeiro, com opinião mesmo, né, pautando o debate econômico brasileiro. A gente tem muito aluno, tem um curso de alta qualidade, estamos com 130 alunos hoje, para você ter uma ideia, no mestrado profissional. E a gente acaba, de fato, formando muita gente boa que depois vai para fora da casa influenciar, seja no setor financeiro, seja nas empresas, seja no setor público, influenciar tendências e contribuir aí para o crescimento econômico. E você também, né, Marcelo? Vocês dizem que o marinheiro, mar calmo não faz bom marinheiro. Você fez análise de conjuntura econômica em 2015, defendeu tua dissertação. Então eu imagino que não deve ter sido fácil, porque quando a gente está por dentro da crise, é sempre mais difícil de ter que tentar dar um passo atrás, olhar de fora, né? E fazer uma boa análise econômica. Mas mar calmo não faz bom marinheiro. Você fez uma boa análise de conjuntura e tenho certeza que você está contribuindo lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Inovação da nossa cidade e ajudando aí o Rio a crescer cada vez mais e gerar prosperidade para o Carioca. Eu acho que da sua fala aqui, o Carioca pode ficar otimista com o futuro, temos boas perspectivas para a cidade e estamos em boas mãos, né? Temos uma secretaria trabalhando bem para promover o crescimento econômico do Rio. Muito obrigado aí pela sua presença e desejo sucesso para você nos próximos anos. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado, viu?